E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje voltamos à série Multiverso DC apresentando as Terras Paralelas e já falamos de algumas delas que não foram bem exploradas pela DC e podem conferir aqui na playlist acima, que foram os vídeos da Terra 11, 35 e 36. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a Terra 38, que hoje em dia é conhecido como o Mundo dos Legados, e ela surgiu no Elseworlds Superman e Batman Gerações, que teve seu primeiro volume no ano de 99. Ela foi escrita e desenhada pelo John Byrne, e nessa revista as histórias se passam de 10 em 10 anos, sempre terminando com o ano 9, né? Então 1939, 49, 59 e assim por diante. Eu já adianto que essa é a melhor de todas, né? Depois, em 2001, o Byrne contou um pouco do que acontece em cada um desses 10 anos, né? Por exemplo, tem história que acontece em 42, depois 53, em 64 e assim vai. Em seguida, a última continuação veio no ano de 2004 com 12 edições e conta o que aconteceu um pouquinho no passado, né, em 1925, e depois nos futuros, né, em cada século. O que aconteceu no século 23, no 24 e assim vai. E como tem muita coisa para contar, vale a pena falar de todos os detalhes, então vamos dividir essa história da Terra 38 em algumas partes. Além do mais, nós vamos contar esses acontecimentos em ordem cronológica, misturando os 3 volumes. E outra coisa bem legal e única dessas histórias é que nós vamos ver a passagem de tempo de uma forma que um ano pra gente é um ano para esses personagens. E por isso vemos muitos heróis e vilões envelhecendo como deveriam ser e dá para ter uma ótima ideia de legado. Mas antes de falar sobre essa terra em específico, vamos verificar se existiram outras terras 38 na DC, né? Nos extras da Crise nas Infinitas Terras, podemos ver que não existiu oficialmente essa terra com essa numeração no pré-crise. Mas com a volta do multiverso pós-Crise Infinita, a Terra 38 é dita ter uma versão do Capitão Átomo e também dos Cavaleiros Atômicos. Ela não foi muito bem explorada e só vimos um pouquinho dela lá em Contagem Regressiva Arena. E somente após a saga Flashpoint, que a Terra 38 passou a ser essa Terra do Superman e Batman Gerações. E só para deixar claro, no universo pré-crise, essa Terra dos Gerações já existia com outra numeração. Era a Terra 38-39, né? Até homenagem nos anos de criação do Superman e do Batman. E a Terra 38 voltou no multiverso das séries da CW e era a Terra onde se passava a série da Supergirl. E quando esse universo foi destruído no crossover da Crise, a Terra 38, juntamente com a Terra 1 daquele universo da CW e a Terra do Raio Negro, elas meio que se fundiram virando um único mundo pós-crise das séries. Numeração dessa Terra apresentada, vamos agora para a história. Nesse primeiro volume do Superman e Batman Gerações, na primeira revista, ele conta as histórias no ano de 39 e depois em 49. Mas a primeira história contada mesmo foi lá no terceiro volume, que foi uma história de 1925 em Smallville, quando a Saturnia da Legião aparece ferida na casa do Clark pedindo a ajuda do Superboy, e mostra que eles meio que já se encontraram antes. E o jovem herói vai em busca e acha uns aliens do futuro que estavam tentando destruir toda essa parte da Terra, e depois até esses aliens se prendem em um campo de força. Os militares estavam tentando quebrar esse escudo, e até vemos aqui a jovem Lois, filha de militar, né, estava por lá também tentando ajudar em alguma coisa. O jovem Bruce também ficou sabendo e vai voando, né, no seu avião até esse local, e ele consegue entrar nesse campo de força e ajuda o Superboy a derrotar os inimigos. No fim, a Saturnia usa seus poderes para todo mundo esquecer dessa invasão, até mesmo o Superboy. Então aqui tem o primeiro encontro do jovem Bruce com o Superboy, mas isso aqui é até meio que o retcon, que vai existir um outro primeiro encontro entre eles que eu vou falar mais à frente. Após isso, pulamos para o ano de 39, ou seja, 14 anos depois, quando o Bruce chega em Metrópolis, né, para uma feira com sua noiva, a Julie, que era uma personagem dessa história aqui, e eles são atacados por um robô chamado Electron, né, que era controlado pelo Ultra Humanoide. Aqui não era aquele gorila, né, era um velho em uma cadeira de rodas, e ele tinha um capanga ruivo chamado El.
Mas o Superman aparece e salva o dia, destruindo esse robô, e o Bruce estava lá bancando de propósito o milionário que só queria aparecer só para desviar o foco que ele era o Batman. E até ambos os visuais do Superman e do Batman aqui são baseados nas suas versões da Era de Ouro, né? É tanto que não faz nem sentido, porque o Superman começou moderno como Superboy, veio para esse uniforme aqui só para homenagear os anos 40 e depois ficou moderno novamente. Depois disso, o Bruce, já como Batman, ele conhece a Lois e o Clark e desconfia que o Clark é o Superman, e mais tarde o Bruce e a Lois são encurralados por capangas do Ultramanoide, e depois aparece aqui o jovem Dick Grayson, que não era Robin ainda, né? Estava lá no circo, lá na cidade de Metrópolis junto com seus pais, e o garoto luta com os capangas e consegue salvar somente o Bruce Wayne. Após isso, o Batman captura um capanga do vilão e começa o interrogatório, né? E pessoal, aqui realmente era baseado até as atitudes na Era de Ouro, né? Porque o Superman e o Batman eram porra loucas nessa época aqui. Nessa época o Batman matava sem dó e o Superman dava uma ameaçada bem forte também, né? Até nessa cena aqui nós vemos que o Batman solta um capanga de um prédio e o Superman não deixa ele cair, mas depois ameaça jogar ele novamente, ou seja, que é meio pesado. Após isso, os melhores do mundo se juntam e vão até o esconderijo do Ultramanoide, eles salvam a Lois, mas o vilão consegue fugir com seus capangas e entra dentro de um foguete e deixou uma bomba lá para explodir. Mas o Superman encontra essa bomba e joga em direção ao foguete, matando todos eles. Percebemos também que o cabelo do El, o capanga do Ultramanoide, na verdade era uma peruca, e concluímos aqui que era o Lex, né, usando aquela peruca ruiva clássica dele. E tanto o Ultramanoide como o Lex foram dados como mortos aqui. Depois disso, em 42, durante a Segunda Guerra, alguns membros da Sociedade da Justiça, como o Gavião Negro, o Espectro e o Lanterna Verde Alan Scott, eles lutaram juntamente com os Falcões da Noite, né, contra uma máquina gigante dos nazistas. Até que o Superman aparece e tenta ir atrás do Hitler, né, que estava até usando uma máscara de chumbo aqui. Então aqui o dito Hitler usa uma kryptonita no Superman, daí o nosso herói percebe que ali era o Ultramanoide, ou seja, ele tinha sobrevivido àquela explosão 3 anos atrás. Enquanto isso, a Lois estava investigando um prédio em Gotham, até que ela é surpreendida pelo Lex, que também está vivo aqui, e acaba capturando ela. Depois vemos que o Robin também foi capturado pelo Lex, mas ele consegue escapar e depois ele acaba sendo salvo pelo Batman, que estava disfarçado. E nesse ano ainda vemos a Mulher Maravilha saindo da ilha de Temícera e dito que ela tem aqui já 1000 anos de vida. E o Batman e o Superman nesse ano já estão com trajes mais parecidos com o que a gente vê hoje em dia. A próxima história da Terra 38 se passa no ano de 49, né? Dessa vez a Lois foi sequestrada pelo Coringa lá em Metrópolis. E de cara vemos que a Lois agora está casada com o Clark. Lá em 42 ela nem sabia do segredo dele. E aqui ela está grávida, né? E aqui o Coringa também mostra conhecer o segredo da identidade secreta do marido dela, né? Que é o Superman. Então depois disso o Homem de Aço chega ao local, mas o Coringa mostra ter uma pedra de kryptonita verde modificada que tem um efeito maior ainda. Mas do nada o Superman levanta, mostrando que é imune a esse efeito da pedra, e antes que pudesse derrotar o Coringa, o Lex também aparece, né? Estavam os dois vilões aqui juntos, e atira no Superman, que mostra que ele não era o Superman, e sim o Batman disfarçado. E para entender tudo isso, a história volta 24 horas e vemos aqui que o Dick já era Robin há 9 anos e estava preparado para ir para a faculdade e deixar Gotham, né? O Batman estava até meio chateado porque assim, ele não se via mais sem um parceiro de combate ao crime. Então o Robin decide fazer sua última missão, né, com eles juntos. Quando eles chegam na delegacia, vemos aqui que o comissário Gordon, na verdade, é o filho do James Gordon, né, na verdade que é o Tony Gordon, e nunca se sentiu à vontade no cargo do pai. Então daí eles investigam um roubo feito pelo Coringa e o Batman percebe que uma kryptonita foi roubada. Assim ele vai até Metrópolis, né, fala com o Superman, e aí que vemos que a Lois foi sequestrada e a história segue como contamos aqui no início. Então após o Batman levar esse tiro, o Superman vai até os vilões e se rende, né? Quando o Luthor ia expor ele a kryptonita dourada para tirar seus poderes, aí mostra que na verdade ele era o Robin disfarçado, era cheio de reviravolta nessa época aqui, né? E o verdadeiro Superman usa sua visão de calor e derrete a pedra dourada. E eu achava impressionante que, como sempre nessa época, eles tinham os cosplays exatos, né, de cada um desses personagens. Tipo, o Robin era menor, mas era idêntico ao Superman e beleza, né? E no fim o Superman deixa o Lex e o Coringa pra morrer nessa explosão, mas de novo eles conseguem sobreviver, não mostra como. E aqui nós percebemos que o filho do Superman, que está na barriga da Lois, acabou sendo afetado
pela Kryptonita dourada e agora ele era 100% humano. E no final eles conversam e chegam a um acordo que o pequeno Joel Kent teria que crescer sem saber que o pai era o Superman, para proteger aquelas bobagens até que eles fazem sempre e nunca dá certo, né? Sempre omitir uma verdade sempre dá errado. E no final dessa história vemos que se passou um ano, ou seja, estamos em 50 aqui, e o Bruce está casado há 6 meses e sua esposa está grávida. E é engraçado que nessa Terra 38 eles nunca mostram o rosto dessa esposa do Bruce aqui. Eu não sei por que eles fizeram isso. Podia botar, sei lá, Mulher Gata, outro personagem, mas não sei por que eles não quiseram fazer. Depois disso vamos para o ano de 53, o comissário James Gordon, aqui o pai, né, ele aparece bem ferido da mansão Wayne e ele diz que sempre soube que o Bruce era o Batman e queria a ajuda dele contra o Ra's al Ghul, né, que ninguém tinha ouvido falar quem era esse cara. Em seguida o Homem-Morcego vai até a Sociedade da Justiça, né, que naquela época já era meio que uma mistura entre Liga e Sociedade do nosso universo regular, né. E o mais importante dessa cena é ver que a Mulher Maravilha se aposentou, porque também estava grávida. Enquanto isso, a Moça Maravilha que estava ali, na verdade era uma projeção mágica criada pela Hipólita usando uma tecnologia amazona. Resumindo tudo, era basicamente a Mulher Maravilha adolescente, como se ela tivesse viajado no tempo, mas não é a mesma pessoa. Não sei se dá pra entender tudo isso. É engraçado que nem o Arqueiro Verde entende, ele fala, não, realmente é difícil de entender mesmo. E nesse ano o Superman estava ajudando uma raça de aliens lá no sistema Vega, né? Tava até sobre um sol vermelho, estava sem poderes, e depois ele recebe a ajuda do Lanterna Verde Abin-Sur. Enquanto isso, o Steve Trevor foi achado ferido na Guerra da Coreia pela Moça Maravilha, e nesse ano 2 mulheres estavam dando à luz praticamente ao mesmo tempo, né? A Lois estava dando à luz a sua segunda filha, a Kara Kent, e o Clark até consegue voltar a tempo e ver tudo isso, e a Diana estava dando à luz a Stephanie, né? Mas recebe a notícia que o Steve Trevor não conseguiu sobreviver a esses ferimentos da guerra. E só contar aqui 3 detalhes importantes desse ano, né? Primeiro que a jovem Bárbara Gordon de 9 anos desconfia que o Batman é o Bruce Wayne. Vemos aqui que o Jimmy Olsen tinha acabado de se casar com a Lois Lane. E vemos aqui que nesse universo o Hal Jordan não vai ser Lanterna Verde, né? Porque o Abin-Sur não vai morrer. E até vemos aqui o primeiro encontro do Abin-Sur com o Lanterna Verde Alan Scott, né? São 2 lanternas diferentes, né? 2 anéis diferentes. E conta um pouquinho, né, desse anel do Alan Scott que veio do passado, da China e tudo mais. Então é bem legal ver esse encontro. Depois disso, em 59, vemos aqui um Batman já meio cansado de enfrentar coisas absurdas. Aqui nessa história ele está enfrentando um depósito que tinha patas e ele achava que tinha sido obra do Batmirim, mas na verdade foi do Mr. Mxyzptlk. Enquanto isso, o Superman tinha sido exposto por Kryptonita vermelha, que nessa época que já era de prata, né, a Kryptonita dava um efeito aleatório e sempre diferente por 24 horas. E depois disso vemos que o Batmirim apareceu aqui para o Kryptoniano. Estavam ambos trocados aqui, né? Os 2 doentes da quinta dimensão foram convocados por uns aliens que teriam que escolher um herói maior da Terra para ajudar eles e derrotar uma ameaça nesse planeta desses aliens. E para não ter a sardinha puxada, né, para cada um dos lados, os aliens sugeriram que cada um dos duendes trocassem de campeão para tentar vender o peixe para eles. E após alguns testes, os aliens selecionam os próprios duendes, né, o Batmirim e o Mr. Mxyzptlk para ajudar eles. Paralelo a isso, a Kara Kent, né, já está aqui com 6 anos e ela tinha acabado de manifestar seus poderes levitando um pouquinho. A Lois então dá para sua filha um colar que emite a radiação do sol vermelho para meio que consertar esse problema. Já do lado de Gotham, vemos aqui o Bruce Jr., né, o filho aqui do Batman, que é um loiro, né, então dá pra ver que a mãe é loira também, e estava vestido o traje de Robin na Batcaverna. E até em uma conversa com o Alfred, ele dizia que no próximo ano ele teria a mesma idade que o Dick quando começou a carreira de Menino Prodígio. O Alfred explica que os tempos mudaram, né, e ficamos sabendo até que o Dick desse universo não virou Asa Noturna e agora é um advogado em Nova York e talvez um dia possa substituir o Bruce Wayne como Batman. E esse ano termina com o Lex, né, que novamente sobreviveu às explosões todinhas, entrando em contato com o jovem Joel Kent. Agora chegando no ano de 64, o Batman que já era o Dick Grayson e o Bruce Jr. queria muito ser Robin, né? Mas sua mãe não deixa de jeito maneira. Já adianto aqui que esse vai ser o motivo da separação dessa mãe com o Bruce, né? E essa é a primeira vez que vemos o rosto da mãe, mas ela está fantasiada, então não dá para reconhecer quem é essa personagem.
Enquanto isso, na família Kent, a Kara completou seus 11 anos e estava pronta para ser a Supergirl e estava bem feliz com isso. Enquanto isso, o Joel Kent só estava escutando ao fundo, morrendo de raiva do segredo não contado, e mostra que ele tinha um teletransporte e ele vai até o esconderijo do Lex, e agora o Joel trata o Lex como um pai, né? Que ele caiu até em todas as mentiras que o Lex contou, né? Que o Lex falou que o pai dele é mentiroso e tudo mais, e só o Lex está contando a verdade. Depois disso, a Supergirl vai até o Bruce Jr. contar a novidade, né, que ela vai ser heroína, e vemos aqui que o Bruce está bem triste, né, porque sua mãe não deixou ele ser o Robin parceiro do Batman. Mas a Supergirl falou, mas ela não falou nada de você ser a minha parceira, né? Então daí eles vão até Central City, eles até ajudam o Kid Flash, né, o Wally West, a derrotar vários vilões do Flash. E depois disso a Stephanie Trevor aparece aqui como Moça Maravilha. Eles decidem formar uma equipe e o Robin até sugere o nome de Sociedade da Justiça Júnior, mas a Moça Maravilha sempre achou o termo sociedade um nome para senhoras que tomam chá. E daí que eles escolhem o nome de Liga da Justiça da América. E até vem que depois eles poderiam usar esse nome até quando forem adultos. E enquanto isso, vemos que o Batman, Dick Grayson aqui, dá até uns pegas na Batgirl Bárbara Gordon, né? Até depois eles saem para patrulhar Gotham juntos. Chegando agora em 69, do auge dos protestos de direitos sociais pelo fim da guerra, temos aqui um diálogo até que genial, né? Que o presidente dos Estados Unidos na época estava conversando com os heróis da Sociedade da Justiça, e é a primeira vez que vemos o Flash Barry Allen aqui, né? E até é importante dizer que existiu o Flash J. Garrick, só que ele se aposentou. E até o presidente pede que os heróis ou acabem com esses protestos ou acabem com essa Guerra Fria defendendo os Estados Unidos, né? Mas eles rebatem que não pode fazer nada porque protestar é um direito do povo pela Constituição, e eles não poderiam se meter na guerra porque até o momento da Guerra Fria eles não sabiam quem era o vilão ali. Podia muito bem ser os Estados Unidos, né? Diferente da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas eram declaradamente o vilão. E até nessa altura do tempo, o Joel Kent já era adulto aqui e foi para a Guerra do Vietnã. Ele não quis que o Superman se metesse nisso e fazia 2 semanas que não mandava notícias. E lá no final vemos aqui que o Batman, lá, o Dick Grayson, né, estava bem preocupado que estava prestes a perder o seu Robin. Ou seja, o Bruce Jr. conseguiu ser Robin aqui, só que agora ele estava quase na idade de ir para a guerra também, né, de prestar o serviço militar. E por onde anda o Bruce Wayne Sr., né, o original aqui, né? Depois que ele deixou de ser Batman, ele não tem muito um propósito. Até nesse ano aqui a gente mostra que ele conversa até com o espírito do Alfred, que morreu 2 anos atrás. Enquanto isso, o Batman e Robin vão visitar o Coringa para saber mais a respeito de um tal de Coringa Júnior, né, que apareceu na cidade, mas o Coringa nega ter tido algum tipo de filho. Já em Metrópolis, a Luz descobre que tem câncer no pulmão e meio que dá uma desistida de lutar pela vida, né? Nem sua própria filha consegue convencer a mãe a fazer isso. Enquanto isso, o Joel Kent reaparece lá na Guerra do Vietnã e mostra ser uma pessoa bem violenta e frio. E no final dessa revista vemos aqui esse Coringa Júnior que consegue matar o Batman de Dick Grayson, e no final ele revela que ele era o próprio Coringa disfarçado de mais jovem, né? Mas para a população, o Batman não pode morrer, sempre tem que existir um. Então o Bruce Jr. se veste como um homem morcego e coloca a roupa de Robin no Dick, né, para dizer que quem morreu ali foi o Robin e o Batman sempre vai conseguir sobreviver. E já para o final, o Bruce Jr. pretende terminar o seu namoro com a Supergirl, já namorava há um tempo, para se dedicar 100% ao manto de Batman. Mas seu pai não quer que ele carregue esse fardo tão jovem e fica até o mistério de quem vai herdar o manto. E só para não se perder nessa questão das idades, aqui é falado que o Bruce começou como Batman com 30 anos, no ano de 39, então em 69 ele já tinha 60 anos de idade. E finalizando esse ano, quando a família Kent chega em casa, eles recebem um telegrama avisando que o Joel morreu na guerra. E com esse gancho, nós vamos encerrar essa parte 1 da Terra 38. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Muito em breve já vai sair a parte 2. Quero fazer e terminar isso aí rapidamente com vocês. Eu esqueci de falar no começo e provavelmente alguém já estava colocando aqui nos comentários dizendo que eu esqueci. Mas para quem não sabe, esse universo não começou em 99, e sim em 96, na revista Batman e Capitão América, também escrita pelo John Byrne.
Return, né? Isso mesmo, esse crossover da DC e Marvel faz parte da Terra 38 e aqui o Batman e Robin se unem ao Capitão América e o Bucky contra o Coringa e o Caveira Vermelha ali durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, quando o Capitão América é descongelado algumas décadas depois, o Batman ali já era o Dick Grayson e o Bruce Jr. era o Robin. Então é bem legal saber que existia um personagem da Marvel aqui nessa Terra. E eu queria pedir para vocês o like no vídeo, deixar o comentário. Nos últimos 2 vídeos teve bem pouco comentário, volta a comentar aí, pessoal. Bom, galera, então é isso, até o próximo vídeo. E valeu!